muito grata, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, compartilhando desses momentos de adoração a Deus, né? E juntos falarmos um pouquinho de Jesus, né? E é muito gratificante a todos nós, né? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, de estarmos aqui na sua casa, meu Pai. Ó Deus, de tirarmos esse dia, meu Pai, para louvar e agradecer o teu nome. Amém. Senhor, marcar o dia de domingo, que é o dia da sua ressurreição, meu Pai. E todo domingo, Senhor, em adoração a Ti, estamos aqui te louvando, te agradecendo, Senhor. O Senhor ressuscitar e nos ressuscitar dos mortos do pecado para a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe tudo que será feito, que o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, Senhor. São essas bênçãos que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode estar um pouquinho diferente da lição dos irmãos, mas a gente vai falar um pouquinho de João, né? Eu não vou usar muito a revista, também pelo tempo da gente, por a gente ter anotado em outras situações, e fatos importantes, porque os irmãos estudaram o livro de João o trimestre inteiro. Estão todos ali letrados em João, eu creio, né? A gente não precisa, né? A gente vai reforçar, mas dando ênfase em alguns assuntos só importantes. Somos né? Joanólogos. Joanólogos, são todos letrados, né? Em João. Se falar aqui já. É sempre bom, né? Não é? Às vezes a gente entende uma coisa, algum irmão, outros homens. É verdade, é verdade. Deus, a Bíblia é muito. A gente lê uma coisa depois, entende? No contexto. Depois a gente entende outra coisa que também. É verdade, é verdade. E eu achei assim, interessante a gente falar um pouquinho do capítulo 20 e do capítulo 21 de João, né? São os dois últimos capítulos, onde tem ali ensinamentos e situações assim, importantes para as nossas vidas. Né? Como os irmãos já aprenderam, a carta de João é uma carta universal. Do menor para o maior, todos vão entender. Né? Do leigo até o mais letrado, se pegar João, ouvir João, ele vai conseguir compreender. Porque foi uma carta escrita para nós. Né? Foi uma carta escrita para todos, de linguagem universal. Né? E por isso que muitas das vezes, quando a pessoa está iniciando a vida cristã, né, e pede alguma sugestão de livro, a gente fala o quê? Lê o livro de João. Né? Então, assim, é interessante para quem está começando, ou você dando instrução para alguém, discipulando alguém, é que comece a ler o livro de João. Porque é um livro onde ele vai entender, né, todos os aspectos das doutrinas da salvação, sobre o pecado, sobre o homem, a natureza do homem. Então ele dá assim um resumo de Gênesis e Apocalipse, o livro de João. Você consegue ali entender melhor, tá? Então a gente chegando aqui ao final desse estudo de João, a gente com certeza deve ter levado muitos aprendizados para a vida da gente. Eu quero muito que os irmãos participem dessa aula nesse sentido, não é? Ao ler João, ao estudar João, o que você se identificou, o que te auxiliou, o que foi assim, com aqueles insights assim que você, poxa, isso foi importante na minha vida. Eu ouvi isso na escola dominical no domingo, coloquei em prática e isso melhorou a minha vida. Né? Queria muito também que os irmãos procurassem aí, lembrassem algo de João, lendo João, o que lhe fez assim, mudar certas condições em sua vida. Porque nós sabemos que a gente lendo a Bíblia, tendo essa rotina de leitura de Bíblia, a nossa vida muda. Quando nós estamos ali em sintonia com o Espírito Santo, não é? Lendo, tendo assim aquele momento diário com Deus, a nossa vida muda. Né? Então a gente pode ler, vamos supor, o Salmo 23 a vida inteira, mas vai chegar um momento que você vai ler o Salmo 23 e você vai ter um novo ensinamento ali, algo que você nunca teve a vida inteira. Você lendo aquele Salmo naquele momento importante na sua vida, vai ser um divisor de águas.
Por isso que a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra, ela se renova a cada dia, não é? Então, vamos tentar assim lembrar. E agora? Só deixei A bronca é só sua. A culpa é só deixei o filete. Olha a cara. Indignada. Então, irmãos, a gente chega em um momento da nossa vida que quando a gente lê algo sobre o que aconteceu e o que pode acontecer e a gente coloca em prática em nossa vida, muda a nossa direção. E João, ele muda a nossa direção. O que eu quis dizer aqui? O objetivo do livro de João. Vamos abrir lá no capítulo 20, no versículo 30, para começarmos com o objetivo de João. Esse livro ele tem um objetivo, né? Como todo livro tem. Porém, esse objetivo ele é o cerne do livro de João. Foi o motivo pela qual ele foi escrito, não é? Quem tiver já pode ir. 30 ou 31 também? 30 ou 31? 20 e 30. Sim. Capítulo 20, versículo. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Isso. Ah, a sua versão está diferente, né, Gil? Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, o objetivo desse livro aqui foi colocar sinais, coisas que a Bíblia ela não colocou, mas ela queria que aqueles sinais que foram colocados em João pudessem ser propagados, pudessem ser disseminados pelo mundo. Porque o objetivo do livro de João é essa manifestação dos milagres e da glória de Deus. Não é? Aí quando você lê no 31, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, quando a gente pega o 30 e o 31, você vai ver que ali era para mostrar ao mundo, não era só para aquele povo, era para mostrar ao mundo que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você crer, tudo que está escrito nesse livro vai se cumprir na sua vida. Então o livro de João ele tem essa ênfase, esse objetivo de mostrar os milagres e a glória de Deus. Quando a gente fala assim, venha o teu reino sobre mim, seja feita a tua vontade, quando a gente fala, venha o teu reino, é para que através das nossas vidas a glória de Deus possa ser manifestada. Que a glória de Deus possa ser ensinada para muitos. Não é que muitas das vezes vão existir pessoas que vão estar ao nosso lado por um momento, por pouco tempo ou por muito tempo, mas que possam ver em você a glória de Deus, não é? A Shekinah de Deus, a vontade de Deus. Então, esse objetivo do livro também é para nossas vidas, que a gente crendo em Jesus, além de sermos salvos e libertos, nós passamos a ter comunhão uns com os outros e podemos ali estar falando das grandezas de Deus, tá? Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, ó, a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus por si só já é um grande evento, contudo seu ministério não consistia em apenas morrer. A ressurreição é o cume da sua missão, pedra fundamental do cristianismo. Sem a ressurreição seria vã a nossa fé. Tudo que somos e fazemos é por causa dela. Sem a ressurreição de Cristo não haveria remissão de pecados. Quanto ao passado, nem esperança ao futuro. Irmãos, quando a gente fala sobre a ressurreição de Cristo, isso está sendo pregado lá em Gênesis 3,15. Que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Né? Todo o nosso trajeto, né, da vinda de Cristo, né, da vida de Jesus, ele está lá escrito desde Gênesis, desde o momento em que o homem peca, desde o momento em que a mulher peca, ambos cometem os pecados. Deus ali já tinha um plano da salvação, não é? Ele já tinha escrito que do homem terreno não viria salvação. Teria profetas, teria libertadores, mas da salvação não era missão de ninguém.
Porque justamente, dependendo de várias situações que a gente já viu através dos livros, desde o Antigo Testamento até agora, todas as pessoas que estavam ali na direção de Deus, que eram pessoas usadas por Deus, profetas de Deus, né, enviados de Deus, essas pessoas tiveram pecados. E a salvação teria que vir de alguém sem pecado, não é? Nós hoje podemos dizer que somos pecadores perdoados. Nós não deixamos de ser pecadores. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós nascemos em pecado, mas somos pecadores perdoados. Quando se tornamos pecadores perdoados, temos uma nova visão espiritual de vida e passamos a ter comunhão com Deus. Então, desde esse início do mundo, desde o pecado, o plano de salvação já estava concretizado, só faltava ser inserido aqui na terra. E sem esse plano de salvação, sem esse plano de restauração, sem a ressurreição, não teria remissão de pecados. Sem a crucificação, sem o sangue derramado de Cristo, não teria remissão de pecados. Não é? Então você vê no Antigo Testamento que para a pessoa apagar, cobrir ali o seu pecado, cobrir, não é? Ele deveria levar o cordeiro em sacrifício. Dependendo do seu tipo de erro, seu tipo de pecado, né, tinha distinção entre os animais. Mas ali era um momento onde o pecado ele era encoberto. Era ali um pedido de perdão. Mas quando Cristo vem e morre, o nosso pecado ele é apagado. Ele não existe mais. Então há uma grande diferença entre o perdão do pecado do Antigo Testamento para o perdão do pecado no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o perdão do pecado, ele só era encoberto. Já no Novo Testamento, o pecado ele é apagado, né? Através do Cordeiro Santo de Cristo. Não é? Então todos nós, hoje nós temos os nossos pecados apagados. Deus, ele olha você, o Espírito Santo está com você, ele não olha você vendo o que tu fez lá no passado, pelo contrário, não é? A visão dele é você no futuro, é o que você fez, é o que você vai fazer, não é? A vontade dele no futuro. Ele não vai parar nunca para poder te jogar, né, de uma palavra mais forte, te jogar na cara o que você fez há 10 anos atrás. Isso é papel do diabo. O acusador é que faz isso. Não é? E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer o papel do diabo, que é acusar alguém, não é? Lembrar alguém daquilo que ele fez. Deus ele não trabalha dessa forma. A gente agindo muitas das vezes dessa forma, nós estamos agindo igual Satanás. Satanás que tem o papel de acusador, ele é o acusador, não é? E quando a palavra de Deus diz que quando a gente fala mal, quando a gente faz alguma coisa contra o nosso irmão, a gente é para ser considerado um homicida, um assassino. Você está assassinando alguém vivo. Por quê? Falando mal daquela pessoa, julgando aquela pessoa, acusando aquela pessoa. Uma coisa que eu sempre deixo claro, que eu gosto muito de tentar seguir, é a gente não ter senso de justiça. Quem tem senso de justiça é Deus na sua vida. No passado você poderia resolver o seu problema da forma que você achava melhor resolver. Mas hoje, cristão, com uma vida transformada e liberta diante de Deus, você não tem que ter senso de justiça. Você tem que deixar que Deus faça justiça por você. Que Deus resolva por você. Que Deus trabalhe em sua causa. Que Ele restaure e traga a vida que Ele podia estar morto. Ou aquilo que não tá, ou aquele momento que você está sendo injustiçado. Deixa Deus fazer justiça na sua vida. Ele fazer justiça. Não a gente fazer justiça. Porque Deus fazendo justiça em nossa vida, Ele trabalha com a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. E muitas das vezes a gente abrindo o caminho, a gente tentando resolver, pode ficar bom, mas não fica agradável nem perfeito. Pode ficar até agradável, mas não fica perfeito e não fica bom. Não é? Quando Deus ele toma a frente, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. É bom, é agradável, é perfeito, fechou com chave de ouro. Né? Muitas das vezes a gente tenta resolver nossos problemas. E muitas das vezes a gente
não sai da forma que a gente pensava, não é? Então, a gente tem que ter esse pensamento em nossas vidas, fazer a vontade de Deus e deixar que o senso de justiça divino venha sobre nós, não a gente tentar fazer, não é? Porque outrora, no passado, nós tínhamos domínio de tudo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos donos do nosso nariz. A gente vai para a padaria e a gente pede para Jesus guardar a gente. A gente vai viajar, a gente pede, Senhor, se é da sua vontade, eu vou, entendeu? A gente não é mais dono de si, a gente não se governa. Irmãos, é muito bom não se governar. Amém. É muito bom não se governar. Ai, mas você tem plano? Eu planejo, mas se Deus quiser, né? A gente não tem que ter essa euforia de querer fazer e acontecer. Quando a gente bota na mão do Pai, para quem nunca teve um pai por perto, quando entende Cristo como seu Salvador, ele passa a ver Cristo como uma figura paterna de uma pessoa que nunca tomou conta dele, e quando ele aceita Cristo, ele sente aquele amor de pai que ele nunca sentiu aqui na terra, mas ele sente, não, está cuidando de mim, está me protegendo, está me ajudando, está me auxiliando. Esse amor de pai, que muitas das vezes eu ou você, nós não tivemos, não é? Mas quando a gente tem Cristo em nosso lado, a gente sente esse amor paterno. Ou seja, não se governa não, deixa que eu pego a sua mão e levo. Deixa que eu pego a sua mão e governo. Mas eu tinha que... Ó, vamos lá. Voltando aqui, na época de Jesus, né? Era muito comum, a gente entrando agora nesse aspecto da ressurreição, da morte, era muito comum roubar os túmulos. E quando Maria vai até lá de madrugada, ela era justamente pensando que poderiam acontecer alguma coisa com Cristo, né? E esse momento em que ela vai, era justamente tentando tomar conta por causa das situações que aconteciam. Aí tem uma importância que diz assim, ó, na época de Jesus, o roubo de túmulos era algo muito comum, considerado crime, inclusive. Talvez por isso Maria Madalena, ao ver o túmulo vazio, pensou que havia roubado o corpo dele. Os olhos de Maria Madalena e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreender o fato glorioso da ressurreição. Irmãos, quando a gente pega o capítulo 20, 21, mais o 20, a gente observa o comportamento dos discípulos. Tipo, a gente esse povo está incrédulo. Como é que não acredita? Como é que não está ouvindo a voz de Jesus? Como é que não crê que ele ressuscitou? Como é que não observam que Jesus não está ali? Se a gente pega um olhar natural e olha o capítulo 20, a gente vai pensar que o povo está dormindo. Meu Deus, será que eles não compreendem que Jesus ali ressuscitou? Aí vem depois Tomé não acreditando, só vendo aquela coisa toda. Irmãos, os olhos deles ainda não estavam abertos para observarem a manifestação da ressurreição de Cristo. Eles ainda estavam ali aguardando um pequeno detalhe. Quando Jesus se colocou entre eles, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, Jesus ele simplesmente assoprou. E ali, o Espírito Santo de Deus deve ter dado aquele insight neles, aquele, sabe? É Ele, não é? Então, os olhos deles ainda não estavam abertos, eles não viam a Cristo como ainda o Jesus ressuscitado, a ressurreição. Então, por isso que tanto Maria Madalena como os discípulos ficaram surpresos. Né? Imagine a cabeça deles. Né? Passaram ali com o mestre alguns anos, Jesus falando com eles, olha, eu vou até o Pai. Jesus ali pregando, ensinando que ele ia morrer. Mas quando chega na hora da morte dele ali, os discípulos ficam sem saber o que fazer. Eles perdem a referência deles. Eles perdem o mestre deles. Eles ainda estavam num luto. Eles sentiam a dor da perda de não ter mais Jesus todos os dias ao lado. Vem ali um mix de fé, de sofrimento, de esperança. Eles ali não tinham aonde mirar para saber, eu vou fazer o quê? Eles foram ensinados, foram discipulados,
Mas chega na hora, eles ficam catatônicos ali. O que eu faço? Jesus não está mais aqui. Eu sofro, eu vou pregar o evangelho, eu fico parado, o que vai acontecer? Eles ficam num período de alguns dias em inércia, sem saber o que fazer. Isso é muito normal em nossas vidas. Irmãos, quantas das vezes nós somos ensinados através da palavra de Deus a agirmos pela fé em situações que vão acontecer em nossa vida para nos testar, uma prova, uma luta, seja lá o que for, e quando chega a gente não sabe o que fazer. Ou seja, orou tanto, estudou tanto, e numa hora decisiva na vida da gente, a gente fica parado. Tanto que na criação mostra muito bem essa situação. O Espírito Santo ele pairava sobre as águas, mas tudo aconteceu quando veio a palavra. Então tem que ser a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito, porque até aquele momento eles estavam cheios da palavra. O próprio mestre ensinou, mas quando veio o Espírito, aí veio. Fica uma situação onde eles ficam. E isso a gente traz para os dias da gente. Né? Nós somos cristãos, somos tementes a Deus, cumpridor da palavra. Isso não nos vai nos tirar das provas e lutas e doenças. Tudo vai vir. A gente não está imune a nada, porque virou crente, a gente agora é imune. Não. A gente vai continuar sofrendo como todo mundo sofre. Não é? Seja em luta, seja em prova, seja em doença. Mas cabe a gente saber lidar com a situação. Porque muitas das vezes a gente é ensinado a orar, a confiar, e na hora que precisa colocar nossa fé em prática, em ação, a gente recua, a gente não sabe o que fazer. Né? Pode falar. Eu lembro muito de Paulo, com aquela espinha na carne, e tanto ele pedia, e Deus dizia, minha graça te basta. E muitas vezes Deus está dizendo isso para a gente. Isso é para nos aperfeiçoar, nos vermos como nós somos pequenos para que Deus cresça em nós. E a gente fica querendo se livrar daquilo, sem entender que é crescimento espiritual. É aproximar a gente dele. Tem situações na vida da gente que às vezes você se questiona por quê, né? Tanto tempo, tanta oração, tanto gemido, tanta dor, tanta tribulação. O que eu fiz? Às vezes a gente começa a indagar, né? Ah, meu Deus, o que eu fiz? Ah, meu Deus, Então são situações que a gente tem que parar e pensar, Senhor, seja feita a sua vontade. É difícil. Você está numa situação onde você não tem controle. Ninguém gosta de estar num momento da vida que não há controle. Você perdeu o controle. A solução do seu problema não está na sua mão. Está na mão de terceiros. Não está, você não consegue controlar a situação. São nesses momentos que a nossa fé, ela é testada. Para saber quem é que está direcionando a sua vida. Quem é o dono? E aonde exatamente está a nossa esperança. Aonde está? Porque a gente só tem uma esperança. A gente não pode estar esperando o filho que ainda não se converteu, nem a gente pode estar esperando esse espinho na carne que não é tirado. A gente tem que esperar o Senhor Jesus regressar. É verdade. Porque quanto mais nós colocamos essa nossa vontade de querer resolver, de querer fazer, de querer ir lá, muitas das vezes Deus, o Espírito Santo, fica no mesmo lugar. Ele só está ali esperando você errar, fazer o errado, para saber que você vai ser, que não vai dar certo aquilo, e depois o Espírito Santo vem e resolve para você. Porque a glória é para Ele. Então, irmãos, tem orações. Deus, ele escuta todas as orações. Ele ouve todas as orações. Está lá no nosso memorial. Mas dizer que Deus vai atender todas, Deus vai atender. Então, são situações que quantas orações nós fizemos e que se hoje fôssemos orar igual antes, nós não iríamos orar. Nós pediríamos para Deus fazer a vontade dele, nós pediríamos de outra forma, porque Deus, ele escuta, pode colocar isso na tábua do seu coração, Deus escuta todas as orações, mas atender, ele não vai atender. Irmãos, tem hora, pode falar. Estou lembrando aqui um comentáriozinho que eu li, que a igreja tem diversos exemplos
para seguir, para ser referência e tal. Mas não há nenhuma referência maior do que a Trindade. E aí uma das coisas que exemplificou é a unidade da Trindade, tem toda certa coisa. Mas vamos pegar aqui Jesus, que é o foco de João. Jesus sabia que os discípulos lá na frente receberiam o Espírito Santo. E que ao receber o Espírito Santo eles seriam capacitados, eles teriam mais força, teriam mais perseverança, teriam uma visão melhor da obra, teriam um entendimento melhor e seriam mais equilibrados, estáveis, perseverantes não. Mas naquele momento eles estavam sem o Espírito Santo. E aí ele vê Pedro com seus problemas, sabe que no meio tem um traidor, sabe que eles vão abandonar na hora que a coisa apertar, vê as dificuldades, briga por poder dentro do grupo, ou seja, vê todas as dificuldades naturais onde tem os seres humanos. Verdade. Mas ele não pediu ao pai que eu desse basta, mata logo o Espírito Santo, porque o negócio está difícil aqui. Esse grupo está difícil, não. Tem um momento certo que Deus vai atuar. Nós estamos formando vidas, nós estamos trabalhando com vidas. Nós sabemos que se a pessoa prosseguir naquela forma como ela está indo, lá na frente a maturidade vai vir, a capacitação vai vir, a visão melhor da obra vai vir. Mas tem um momento certo daquela pessoa, tem um momento certo da outra, tem um momento certo de Deus agir, tem um momento que aquela, só no dia que ela vai abrir, que Deus vai agir. Então é esperar, é depender do Senhor. Amém, com certeza. Amém. E outra coisa, quando acontece essa situação com eles lá, que Jesus, isso já no capítulo 21, Jesus ali sentado, dando pão, dando peixe para ele, Deus começa a indagou a Pedro umas 3 vezes, e na terceira Pedro chegou a ficar triste. Por quê? Pedro estava achando que Jesus estava falando sobre, na época que ele negou. Eu estou me perguntando toda hora que me ama, Senhor, você sabe que eu te amo. Eu disse, amo, Senhor, amo. Mas só que ele já estava com aquela tristeza, achando que Jesus estava falando sobre a negação dele. Eu acho que esse foi o sentimento de Pedro, né? Por achar que ele negou a Cristo, né? E ali Jesus ele só está tentando passar para Pedro, ó, se você me ama, se você tem o meu amor, você vai apacentar, você vai levar o meu evangelho, você vai falar do meu amor, né? Ali foi uma comissão, foi um chamado que Deus fez com eles ali, justamente para provar que no mundo você vai precisar do Espírito Santo para a sua direção de vida, mas você vai precisar dar amor a quem não merece. Você vai precisar acolher muitas das vezes quem não é para ser acolhido. Você vai ter situações na sua vida em que, se fosse para você escolher como homem natural, você não escolheria ajudar. Mas Deus ele coloca em prova muitas das vezes para você ajudar. Ah, mas você vai ajudar quando? Você vai ouvir muito isso. Mas aí você se coloca, mas se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria o quê? Quando a gente coloca essa pergunta na vida da gente, muitas das nossas decisões mudam. Será que se Jesus estivesse no seu lugar, ele deixaria a pessoa de fora, ele não ajudaria? Não é? Muitas das vezes hoje a gente escuta muito isso. Ah, não vou ajudar ciclano, porque ciclano só está pedindo, a vida dele não muda, ele é um ciclo ali vicioso. Mas eu vou te perguntar, mas se Jesus estivesse no seu lugar, ele ajudaria, ele conversaria? Que muitas das vezes, irmãos, hoje em dia, as pessoas às vezes só querem ser ouvidas. Às vezes ela não quer nada seu. Ela está sufocada com tanto problema. Ela está sufocada com tantas situações ruins. Que muitas das vezes ela só quer ser ouvida. E hoje em dia, o mundo está perdendo um pouco essa audição. As pessoas não querem ouvir mais ninguém. As pessoas não têm tempo mais para ouvir ninguém. É por isso que hoje existem pessoas doentes e doentes em nosso meio, como a própria Bíblia fala. Por quê? Porque está se perdendo esse amor. Nós já estamos naquela época onde que o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos vão diminuir mesmo. A temperatura do amor na igreja vai diminuir. Isso é bíblico. Mas muitas das vezes Deus coloca situações em nossa vida, pessoas em nosso caminho, que basta você ouvir e dizer, eu vou orar por você.
É só olhar para João, e João ele fez muita questão de enfatizar a vida de Pedro. Se vocês prestarem atenção na leitura, vocês vão ver a insistência de Jesus de mostrar para Pedro o potencial dele mesmo, que ele não sabia. Tanto da negativa, quanto da possibilidade de ser aquilo que Pedro foi. A mudança de Pedro no Evangelho. Então, quando você vai ler as cartas de Pedro, você vai ver o que é isso. O que aconteceu com esse homem. Então, só Jesus sabe o potencial de cada pessoa. Antes, durante e o pós. Então, a gente só tem que acreditar que Jesus pode. É a única coisa que a gente tem que fazer, colocar nossa vida à disposição completa na mão dele, e o resto ele fará, com certeza. Com certeza. Também, irmã, você falando assim, o amor de muitos esfriarão. Assim, às vezes eu analiso, assim, eu presto atenção. O dia primeiro, quando era mais novo, era muito assim, a internet. No Apocalipse lá fala da vez sobre chip, sobre eu tinha uma visão, hoje eu tenho. Hoje em dia, você fica aqui, vai para o mundo todo, trabalhando aqui, lá no estrangeiro, sabe? Você está num escritório, até em casa mesmo ali, está ali. Quer dizer, deixa de dar até atenção no filho, no neto, no negócio para a internet. Com certeza. Esses negócios de chip, porque eu estou Apocalipse, é isso que está vindo. Cada vez mais vai esfriar, é isso. E a gente tem que ter esse diferencial. E quando o livro de João fala, né? Quando a gente fala da missão da igreja, lá no capítulo 20, no versículo 21, né? A missão da igreja são duas situações. A primeira aqui é a obra de testemunho perante todo mundo, fazendo discípulo e plantando igreja. É a forma de missão, né? Missão é uma palavra latina que significa enviar. Então, quando você faz a missão, você está abrindo igreja. É a missão da igreja, né? É você estar lá fazendo discípulos e plantar a igreja. Mas, junto com essa missão da igreja, tem o segundo ponto, que todos os cristãos são chamados para realizar obras de misericórdia e compaixão, não é? Então, a nossa missão, às vezes, muitas das vezes, não vai ser plantar a igreja. Não vai ser missionário transcultural. Não é? Mas você tem a missão de realizar obras de misericórdia, né? Que são obras de misericórdia, está aqui na igreja. As obras de misericórdia, você está ajudando a tua igreja, ajudando os ministérios da sua igreja, trabalhando em prol da sua igreja, levando o amor conforme você tem condições. Às vezes você queria estar sendo um discipulador, né? Deus, ele chama pessoas para plantar, para poder levar a palavra em outro local, mas você também está desenvolvendo a missão da igreja, que é o quê? Nós somos chamados para obras de misericórdia e compaixão. Não é? É isso que nos faz sermos diferentes das pessoas que não são igrejas. Então, essa missão não é só do missionário, não é só do pastor. Essa missão é nossa também, né? Todos nós temos a missão, todos nós somos chamados para realizar obras de misericórdia e compaixão, porque só assim, irmãos, nós faremos ou estaremos no cerne da vontade de Deus, fazendo o ID. Né? Muitas das vezes a gente está só naquele vinde, né? Estou cansada, estou desanimada, vinde que eu fiz aliviar a lei. A gente sai um pouquinho, troca a chavinha, bota pro it, né? Cansado, desanimado, triste, abatido, mas vai. Cansado, desanimado, triste, abatido, mas eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer o que Deus mandou. Né? Eu vou me levantar, vou me arrumar e vou para a casa do Senhor. Né? Então, assim, a gente tem que romper certas situações na nossa vida para a gente ver a glória de Deus. Porque às vezes a gente está ali só vendo os milagres acontecer em terceiros. E você se fala assim, cadê o meu? Mas muitas das vezes você só está nesse vinde, né? Está cansado, está desanimado, está abatido, está com problema, está isso, está aquilo. E aí quem vai? É sempre o primeiro aí com o pênalti, irmãos, é Jesus. É interessante. Acontece alguma coisa na sua vida, eu não vou para a igreja. Ah, aconteceu uma tristeza, um desânimo, perdi o emprego, não vou para a igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver quando você chama ele para resolver.
Mas a gente não pode deixar que as situações terrenas da nossa vida nos impeçam de estar na casa de Deus, nos impeçam de estar fazendo a obra de Deus. Irmãos, isso aí é certo. Deus não chama preguiçoso, já começa por aí. Deus chama pessoas que não têm tempo. Como eu vou fazer se eu não tenho tempo? Ou eu estou com a minha vida... Mas é justamente, Deus chama pessoas desse nível. Quando não há tempo, quando o tempo ali tinha que ser 36 horas, Deus chama desse jeito. Deus não chama preguiçoso. Preguiçoso, Deus manda ver para a formiga. Deus manda o preguiçoso olhar para a formiga e ver como ela trabalha. Deus só chama pessoas que estão ativas, pessoas que estão sem tempo, porque a própria palavra de Deus diz, é pregar em tempo e fora de tempo, não tem jeito, você tem que levar o evangelho. Amém. Você tem que fazer a vontade de Deus. Então, uma das coisas que a gente quer destacar para nós terminarmos, né, é em João capítulo 20, versículo 17, gente. Leia, por favor. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Irmãos, a gente quer destacar aqui uma situação, destacar que o medo, algumas vezes, paralisa o homem, além de trazer angústia para a alma. Os discípulos tiveram medo, foram incrédulos, sentiram-se angustiados. Nós não estamos isentos desses sentimentos. Assim como os discípulos, poderemos ser acometidos com os mesmos sentimentos e atitudes que eles tiveram. É necessário crer sem duvidar. É necessário entregar-se e confiar em Deus, que é constante e não perdeu o controle da história humana. Amém. Irmãos, a gente tem que entender que, igual os discípulos, nós às vezes vamos passar por essas situações uma vida inteira. Sempre vai ter um momento onde você vai ter, para mim, irmãos, sinceramente, o medo é um dos melhores sentimentos que Deus deu ao homem. Se a pessoa, se o homem não tivesse medo, o estrago que seria essa terra, não é? Então, se você não tivesse medo, você não ia ser impedido de fazer certas coisas. Então, o medo, ele é um sentimento bom, é um sentimento onde você depende de alguém. Depende de alguém para você estar ali com a sua vida emocional bem. Então, quando a gente sente medo, a gente procura a criança quando sente medo, ela se procura a mãe. Quando a criança acorda de madrugada, teve um pesadelo, está achando alguma coisa, ela grita quem? Pai, mãe. Quando o medo acomete alguma criança, ela está em qualquer lugar. A mãe não está, mas ela grita a mãe, ela grita o pai. Então, a gente, como temos o nosso Pai celestial, quando nós temos algum tipo de medo em nossas vidas, nós gritamos, chamamos pelo nosso Pai. Amém. É Ele que nos acude igual aquela criança, que às vezes está longe. Olha, isso acontece sempre, está longe do pai e da mãe, caiu. Eu quero qual é a primeira frase? Eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Porque o medo invadiu e ele sabe que o pai e a mãe vai chegar e vai resolver o problema. Então a gente sabe que quando o medo invade, o nosso pai vai resolver o nosso problema. Eu vou contar uma historinha aqui que realmente faz a diferença na nossa vida. Minha filha Milena ensinava a Emanuel que todas as vezes que acontecesse alguma coisa a ele e ela não tivesse, que ele buscasse a Jesus. Aí, como ele sofria bullying na escola, aí os meninos sempre cercavam ele, que ele era um grandão, para bater. Aí ele disse que nesse dia ele estava assim tão desesperado que o menino armou o soco para dar nele e ele não se defendia. Ele era um especial. Aí ele não se defendia. Aí ele disse que encostou na parede e começou a orar. Aí quando o menino deu um soco nele, arrumou a mão na parede e saiu gritando. Não acertou nele, acertou na parede. Então isso fez a diferença na vida dele, porque ele começou a confiar tanto no Senhor, que hoje ele é um servo realmente diferenciado. E quando ele teve um problema na cabeça, que os médicos tudo queriam operar, aí a gente foi para Salvador num desespero, e todo mundo para procurar outros médicos para ver o que era que ia fazer. Aí num dia a gente fez um culto, a família toda se reuniu, alugamos uma casa em Salvador. E nós nos reunimos e fizemos um culto. Aí eu peguei o Salmo 121, conversei com ele e tudo. Aí ele disse assim: mãe, pai, vó, não se preocupe, Jesus já me curou. Eu só vou
para o médico para a gente descansar, mas não se preocupe. E até hoje a cabeça dele não foi aberta. Então, ele já se batizou, ele já fez tudo e só tem aumentado a confiança nele, nesse Deus maravilhoso. Amém. E é integrado na igreja, viu? Já está professor de escola bíblica aos 15 anos. Ele já é professor dos adolescentes. Viu? Então, Deus tem feito a diferença na vida do meu Deus. O Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, isso é o do medo, é o Espírito Santo. Porque ele nos avisa. Porque primeiro, não existia assim, quando a gente já foi vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu mesmo já aconteceu assim, para eu ir por aqui, é perigoso, já aconteceu assalto, aí eu vou por aquele movimento. E justamente, eu não sei da igreja, eu vou primeiro. Por aqui era mais perto da minha casa, para eu colocar ali. Aí aconteceu um assalto ali. Eu vim por cá, eu falei, não, vou por aqui com Deus, eu já desci, mas não estava em espírito. Aí eu desci, vim por cá, e aconteceu um assalto, minha sobrinha vez. Quer dizer, é o Espírito Santo que nos avisa do mesmo. A gente como cristão, a gente tem que ser sensível ao medo, né? Então, quando a gente é sensível ao ouvir o Espírito Santo, é porque nós estamos com a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Quem não coloca, gente, o Espírito Santo ele é educado, a gente sabe disso, ele não vai chegar sem ser convidado. Você precisa convidar ele para resolver problemas pequenos da sua vida. Às vezes a gente só quer oração, situações grandes quando acontece. Mas às vezes situações pequenas ele quer resolver. Tudo. Né? Às vezes uma mudança de trajeto, ou uma coisa deu errada no banco, ou alguém se levantou contra você, ou você está querendo comprar, ou você está querendo fazer coisa simples, está falando coisa simples. Eu sempre falo milagre do sapato. Meu pai, nos anos 80, meu pai calçava 48, então era muito difícil nos anos 80 você conseguir um sapato em qualquer sapataria, né? Ainda fala sapataria. E ele muitas das vezes ia com um chinelo para a igreja, não pela falta que eu não tinha. Né? Então, aquilo estava ali perturbando a minha mãe, aquela coisa todinha, como é que isso pode? Está com sapato velho, não tem dinheiro para comprar, e não consegue um sapato e procura, e quando mandaram fazer o sapato, nesse sapateiro, era uma fortuna, que aí excedia o valor. E teve um dia que minha mãe falou assim, eu vou orar, e vou jejuar e para o disso, olha, para comprar um sapato. Mas pouca coisa. Vou orar e vou jejuar em prol disso. Aí meu pai, que doideira, dona, que vai ficar orando para comprar sapato. Aí nesse dia ela acordou, entregou o propósito dela, virou para ele antes de ir para o trabalho e falou assim, eu chego em casa com sapato agora, em nome de Jesus. Aí ele me ligou. Irmãos, Deus começou a dar um endereço para ela. Você vai pegar o Caxias, era um ônibus que saía do estado, do município do Rio para outro município, ele era intermunicipal. Você vai soltar em um Caxias. Quando soltar, você só chega a sua reta e vira à direita. Tinha uma sapataria enorme, não sei se ainda existe lá hoje, Elite. Quando ela chegou nessa sapataria, ela perguntou para o rapaz, você tem sapato número 48? Tem. Só a senhora escolher. Glória a Deus. Glória a Deus. Milagre. É claro que é milagre. Milagre. Ela saiu de um município para o outro. 48. Ela saiu de um município para o outro. Ela não estava na cidade dela. Mas ela orou, ela jejuou. E no dia Deus falou, vai. Não é só um não, vai. A escolha. Ela crê. Da glória. Para a glória do Senhor. É o milagre, é pouca coisa, irmãos. É pouca coisa. Não é não. Para pegar um sapato, a gente pode pensar, que isso? Vai orar por causa de um sapato? Sim. Irmão, ora por causa de um sapato, que vai ver um milagre na sua vida. Amém. Glória a Deus. Ora por causa de uma roupa que você vai ver um milagre na sua vida. Gente, isso está lá na Bíblia. Vocês estão vendo o lírio do campo ali, ó. É fé. É ele, é ele. O Deus de todas as coisas. De todas as coisas. São situações que a gente tem que convidar Jesus para as pequenas coisas na vida da gente, que esses pequenos milagres são o nosso diferencial. E olha o tanto de tempo que aconteceu isso, e ela pode identificar a gente através de você e através daquilo que ela se empenhou em Deus.
em Deus. Ela só se propôs a jejuar, que é o que é bíblico, e a orar, que é bíblico. Ou seja, cumprindo o que Jesus já disse que é para fazer. Ou seja, já está tudo em nossa condição para que a gente entre nessa profundidade, né? E viva uma vida tranquila. Porque é isso que eu acredito. Deus quer que a gente tenha uma vida tranquila nessa terra. Que a gente vá a Ele para ter paz e tranquilidade. Aquilo que a gente pode resolver, a gente resolve. Mas aquilo que a gente não pode, a gente vai para o braço dele, descansa. Espera que Ele faça e que Ele cumpra o querer dele. Descansa. É por isso que a gente tem esse texto aqui, ó. Louvado seja Deus. Não incrédulo, mas crente. Glória a Deus. Creia. Não seja incrédulo, mas seja crente. Creia no poder de Deus. Porque coisas pequenas Deus faz se tornar coisas grandes na sua vida. Por exemplo, esses 3 minutinhos que falam. Meu pai estava dirigindo uma igreja há muitos anos e o aluguel estava atrasado. E ele estava com medo, porque onde já se viu cobrar um aluguel de uma igreja, mas a igreja não tinha condições na época mesmo. A minha irmã recebeu um envelope e jogou o envelope em cima da geladeira, que antigamente jogava em cima da geladeira. E ele lá, atordoado, tinha passado 3 dias, ele preocupado, porque o aluguel ia vencer no próximo dia. Era R$500 o aluguel dessa igreja na época, dessa congregação. E ele, Jesus, eu estou orando, eu estou jejuando, e o dinheiro não vem, a gente já estava preocupado. Aí, do nada, minha irmã falou, pai, tem um envelope ali em cima da geladeira, eu esqueci de entregar para o senhor. Quando meu pai abre o envelope, está 5 notas de 100. Eu acredito. Aí meu pai diz, quem é que entregou? Não sei, pai. Foi um menino que veio aqui e pediu para entregar para o senhor, só que eu esqueci, botei em cima da geladeira. Gente, é assim. As 5 notas de 100, 9. Aí Jesus avisa para ele, eu já tinha dado já. Já tinha dado. E ele estava ali se questionando. Cadê? Glória a Deus. Então, gente, é pequenas coisas. O livro de João serve para a gente lembrar. Lembra aí de pequenos milagres que Deus fez na sua vida. Amém. Coisas pequenas. Faça um exercício de memória agora. Entendeu? E lembre de coisas pequenas que Deus fez na sua vida e que você lembra. Deus não precisa de muita. É igual a música de Roberto Carlos. Pequenos detalhes entre nós dois. Pequenos detalhes que fazem a diferença. Oi, mano, doméstico, trabalho doméstico. Às vezes você está tomando café, né? Não aconteceu o que fez, né? Tomando café, tem um que botar assim na beira da pia e bota na garrafa. Aí aquela garrafa, ao invés de virar para mim, virou para pia. Quer dizer, são pequenos milagres que a gente, eu agradeço a Deus. Quebrou a garrafa, mas não Ainda tem fogo. Dá. Olha, irmão, eu agradeço a Deus. Mas vamos lembrando o milagre. Eu trabalhava no TO. Aí, todo final de ano tem festa, né? Festa de empresa. Nesse ano eles inventaram uma festa lá pro lado de Valência, que tem que atravessar, deixar os carros do lado do centro. Já era, me lembro não. Aí eu sei que eu disse assim, eu mereço, né? Meu filhinho estava pequeno, mas ele estava pequenininha. E os meninos do manhã e o pai também tinha empregada. Aí eu orei a Deus, eu disse, Deus, eu estou cansada. Eu terminei o que eu faço. Eu estou precisando tanto. Aí Deus sim, a administradora que ela deu. E isso foi uma sexta-feira. Na outra sexta-feira eles iam viajar. Não, quando chegou segunda-feira de manhã, essa menina minha era pequena. Sim. Ela começou com um febrão. Ela estava com tudo arrumado. E viu as meninas se arrumando toda. E chegou na sexta-feira, nada dessa febre embora. Quando eu me lembro que de tarde, logo depois do almoço, eles começaram a subir. Eles começaram a subir com as malas de roupa. Você sabe onde é o D.O.? Sim. O ônibus ficou lá parado na catedral por causa dos fios, não foi o que aconteceu. Eu me lembro como hoje, que eu peguei as meninas subindo com as malas, com o carro pequenininho. Aí eu me lembro que eu olhei assim, eu os vi subindo com as bagagens. Eu olhei e disse assim, o senhor não me deixou ir. Mas eu sei que o senhor vai me dizer o que depois. Ô irmãos, o desastre, não demorou o desastre, teve morte, muita gente perdeu o braço. Foi milagre, porque quando foi sexta-feira, a febre da menina foi embora. E olha, eu fui em Itaí 3 dias seguidos
para fazer exame de sangue, ela pediu urgência para ver o que era, nada. Ela ia lá ver. Foi um acidente terrível. Tem pessoas que têm sequelas até hoje, problema de coluna, faz tratamento. Então a gente, mas porque eu orei, eu disse, se o Senhor não quiser que eu vá, me deu sinal, ó, a febre da menina. São situações que você vai lembrar que Deus fez na sua vida porque você convidou Ele a resolver. Convide Deus a resolver. Convide Deus a falar assim, Senhor, pela fé eu vou arrumar meu emprego. Pela fé eu vou construir minha casa. Pela fé eu vou comprar aquilo que está no meu coração. Porque Deus Ele vai dar e você não vai se engrandecer, irmão. Porque a glória para quem? A glória para Ele. Entendeu? A Bíblia fala que a gente não tem que querer. A gente pode ter condição boa, sim. Mas não queira ter riqueza. Entendeu? Deus dá um limite para a gente. Não queira ter riqueza. Queira ter o necessário. Ô irmão, o salmista Davi, tem uma passagem que diz assim, Senhor, não me dê muito para que de tanta fartura eu não venha dizer, não existe Deus. Nem me dê um pouco para que eu não venha a mente de algo. Então é isso, a gente precisa ter o necessário e ter o coração sempre agradecido a Deus. Contentamento, que é o que o Espírito Santo dá. Que é o que escolhe, a gente é ensinado desde pequeno. Fez a compra do mês, chegou na cozinha, botou a compra, era pequenininha, gente, viu? A joelha. A gente nem entendia, né? Só imperativo. Mas é ótimo, gente. A joelha. É ótimo isso. Agora, agradece porque quem deu a gente não foi eu que trabalhei, não, foi Deus. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, eu não entendia, mas a gente orava. Mas a gente aprende o quê? Que o que eu aprendi com aquilo e hoje eu faço a mesma coisa. Eu posso ficar sozinha, vir no mercado e ajoelhar, Senhor, foi o Senhor que me deu. Não tenho condições para ter nada, foi o Senhor que me deu. Chega do mercado, nem tiro as compras para botar nos armários. Senhor, foi o Senhor que me deu. Se o Senhor não tivesse dado, eu não teria comigo. Entendeu? Então, assim, isso sim é reconhecer pequenas coisas. Isso é a base de todo mundo. São pequenos atos de humildade. Você não precisa fazer isso para ninguém ver. É só você e Deus. Entendeu? É você chegar numa igreja, olhar que aquela igreja ali, aquela congregação, não tem papel higiênico. É você botar dentro da sua bolsinha, ir ao banheiro, botar o papel higiênico. Estou dando um exemplo ali, ó. Quem viu, ninguém, Senhor mas Jesus. O Senhor Jesus, Ele vai te recompensar. Então que a gente possa interpretar, irmãos, que a gente é muito pequeno e a glória de Deus é muito grande. Não vamos ser incrédulos, mas vamos crer na glória de Deus. Amém. Que essa aí. Irmãos, encerramos hoje o estudo do Evangelho de João, que é o foco dessa revista, né? 13 lições sobre o Evangelho de João. Espero em Deus que cada um de nós tenha crescido mais no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Como a gente viu, a ênfase de João é apresentar Jesus. Estava apresentando Jesus a quem queria ouvir de alguém que andou com Jesus, que era a igreja de Éfeso. Então ele apresentou Jesus. Por isso que João escreveu seu evangelho ali já com uns 90 anos de idade. E depois que ele faleceu, alguns anos depois, começaram a aflorar com mais intensidade as heresias de que Jesus veio em espírito, não veio em carne. Jesus era um homem como outro qualquer, apenas cheio do Espírito Santo. E assim vai, várias heresias. Aí não é de estranhar o evangelho que foi contestado por quem seguia essas ideias era o de João. Era rejeitado o evangelho de João. Então por isso que hoje se prega, o hábito é o quê? De dar o evangelho de João. Porque ali é o seguinte, ali define a vida da pessoa em Jesus. João apresentou Jesus nas suas características, nos seus aspectos. Verbo se fez carne e andou entre nós. Lá na sua carta ele diz, eu apalpei o verbo da vida. Ou seja, ele é carnoso, ele tem que vir.
Porque eram essas heresias que estavam aflorando. Então, que o Senhor nos dê a cada dia esse interesse de conhecer mais a Jesus. Se você conhecer Jesus, como João apresenta Jesus, não tem heresia que vai te perturbar. E você já tem todas as respostas necessárias para combater qualquer heresia. Porque todas as seitas heréticas, todos os movimentos contra o Evangelho, anulam Jesus. Começa por anular Jesus. É só você observar. Onde está Jesus nessa história? Eles anulam Jesus. Sempre foi assim. Anular Jesus. Então, precisamos que conhecer Jesus. O autor e consumador. Amém? A próxima revista, não chegou ainda. A direção da EBD avisou hoje, pela manhã, que a revista está atrasada, a literatura. Então, o que vai acontecer? Nos próximos 3 domingos, serão 3 lições em torno do mesmo tema. Parece que é Ministério Cristão. Então, vão vir 3 lições. Não tem a revista, então vai ser passado pelo WhatsApp e eu vou repassar para o grupo. Parece que no meio da semana vai ser disponibilizado em papel, na secretaria. Né? Então, quem quiser, vem na secretaria. Mas eu boto no grupo quando estiver disponível. Como vai ser passado para a gente de forma virtual, eu passo para o grupo para todo mundo poder estudar para os próximos 3 domingos. Ok? Hoje é 15, né? Então, 15, 22 e 29. Então, a próxima literatura será a partir de outubro. Pelo andar da carruagem, primeiro domingo de outubro, que é o ano do domingo da eleição, será a classe única. Né? Não teremos classe, será a lição de introdução à nova revista. Ok? Então, quando chegar a nova revista, então, a gente sinaliza. Perfeito? Deu para compreender? Ficou muito confuso? Esses alunos assim são... Claro. Já mandei? Sábado que vem teremos o 3º encontro de mulheres. Já entreguei tudo aqui? Lá na congregação da UFS 4. 3º encontro de mulheres. Encontro para mulheres, feito por mulheres, só por mulheres. Porque tem assunto que é mulher que tem que resolver. Ser tratado. E uma das preletoras é a nossa irmã Josiele. Com 2 L, viu, gente? Orem por mim, por favor. Eu conheci você na foto. No ano passado, Quem é essa? É tivemos a irmã nova, da Judete. igreja. Dessa vez, irmã Josiele. Amém? Amém. Esteja orando, quem puder participar, esteja lá conosco. Às 18 horas, no próximo sábado. Vai ser na congregação. Não, entreguei ali, pessoal. E hoje à noite, quem puder ir também, estaremos completando 1 ano que estão naquela sede atual, da UFS. Bem, o Senhor esteja orando por nós, para que o trabalho consiga. Nós estivemos lá, evangelizando, saindo pelas ruas, panfletando e evangelizando, orando por vidas. E o Senhor nos levou a uma casa onde tinha muita gente lá, em Ferradas, e ainda fomos anunciar o Evangelho, orar por pessoas. Aí a gente vai entender por que Jesus andou pelas ruas e como estavam as pessoas. As pessoas que ou não entravam, não eram bem recebidos na sinagoga, não entrariam na sinagoga, porque seriam rejeitados, ou eles mesmos nunca iriam lá. E Jesus foi ao encontro delas. E assim que é o evangelho. Né? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Então, próximas 3 lições, passarei pelo grupo. Já estão sabendo. Missões, nós, o meu controle, a gente chegou pelo menos, já passou da metade. Mas há outras ofertas que não nos passaram, nem os irmãos passaram e nem a direção passou. A direção que eu falo não é da EBD, é a direção de missões. Ok? Dessa vez a gente não está recebendo informações do vencedor das últimas vezes. Não sei por quê. Né? Mas já está a internet questionando. Tá? Então, como a própria EBD está questionando, então alguém de direito mais acima, né, uma alçada maior já está questionando. Mas talvez em algum momento seja passado ali tornar uma gestão. Ok? Então, também não fica em pé, orar. Não, queria pedir um favor para orar. Minha irmã fazer a cirurgia dela dia 17, viu? Os irmãos orem. Irmã Felicidade está fazendo a cirurgia no dia 17. Coloca o grupo que é melhor que a gente. Manda
ao mesmo tempo que orar pela irmã Felicidade, agradecer a Deus pela irmã Eutília, que é nossa aluna aqui. Nossa colega de raça. Já voltou, glória a Deus. Que vai retornar. Amém. Eu vou pedir a Josiele com 2 L para poder orar. Oremos. Pai amado, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Obrigada porque emanar, Pai, vindo do Senhor nessa manhã, novas estratégias que o Senhor nos dá, nova direção que o Senhor nos dá na realidade que sempre esteve conosco, Pai, que é a Tua palavra. Amém. Obrigada, Senhor, porque tudo se faz novo quando o Senhor está presente. Obrigada porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de observar o reino através da ótica dos irmãos. Obrigada, Senhor, porque isso é bondade vinda do Teu coração. Obrigada por cada um irmão que veio se propôs a colocar aqui, Senhor, todos os estudos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque eterna é a Sua misericórdia. Amém. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, nessa manhã, porque Suas misericórdias se renovaram em nossas vidas nessa manhã. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por esse ciclo de João que nós lemos. Queremos Te pedir que internalize nossos corações, que o Senhor esteja, Senhor, nos dando a capacidade não apenas de entender, mas de fazer tudo se cumprir na vida daqueles que estão em nosso redor, Pai. Aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Ajuda-nos a ser o índio que o Senhor espera que sejamos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir Tua vontade em todos os momentos. Em nome e para a glória de Jesus. Abençoa sobremodo todos aqui e o culto que iremos prestar ao Senhor nesta manhã, Pai. Amém. Que o Senhor se agrade em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar foto? Já ia esquecendo da hora. Vou não, vai que passa o